Você já se perguntou por que que a sua vida está da maneira como ela está? Por que que você tem os resultados que você tem? Por que que você está vivendo nessa situação, ou seja boa, ou seja ruim? Você já se questionou sobre isso? É muito interessante começar a ter a visão de que tudo que está acontecendo é nossa responsabilidade. Como assim, né? Eu vou falar um pouco sobre isso com você. Mas antes da gente começar esse papo aqui profundo, deixa que eu me apresente para você. Eu sou a Cris Price, eu sou mais de 30 anos taróloga consciencial, terapeuta naturista há mais de 10 anos, trabalhando com bioenergia, em especial o Reiki. E esse é o canal Prosperidade Ativa, onde a gente trata de autoconhecimento, expansão de consciência e espiritualidade, de uma maneira bem leve. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Fico muito feliz de te receber aqui. Então já se inscreve e vem fazer parte da nossa família de luz que está rumo ao autodesenvolvimento. Então, voltando aqui para a nossa reflexão, né? Se a gente começa a pensar como que eu posso ser responsável pelas coisas que eu estou vivendo, se eu estou vivendo um monte de coisas que eu não quero viver, que eu nunca quis. E essa análise, ela vai trazer para a gente um outro entendimento sobre a situação como um todo. Por exemplo, se a gente fala assim, eu não estou contente no meu trabalho, mas quem que aceitou esse trabalho? Não foi você? Então foi uma escolha tua entrar nesse trabalho. Aí você pode dizer assim, mas eu não tinha opções. Eu tinha que entrar nesse trabalho, ou era isso ou era nada. Então, você pode considerar que isso é transitório, é passageiro. Você não vai ficar nesse trabalho para sempre, né? Mas a escolha de ficar ou sair ainda é sua. Então, hipoteticamente falando, você poderia continuar nesse emprego ainda reclamando pro resto da sua vida e aposentar lá, ou você poderia sair para um emprego melhor. Às vezes, coisas que você não faz porque tem medo, né? Fica com uma ansiedade. Mas se eu sair, se não der certo o outro, é melhor ficar aqui mesmo, que eu já tenho esse, do que ir para um outro que é incerto. Então, assim, tem várias questões que envolvem quando a gente está fazendo uma escolha. E nem sempre a gente escolhe da maneira que vai ser mais favorável para a gente. A gente escolhe pelos fatores externos, porque eu preciso de dinheiro, é porque eu preciso pagar as contas, não é porque eu quero fazer aquilo, porque eu gosto daquilo que eu vou fazer no meu emprego, do papel que eu vou desempenhar ali nessa tarefa. Vários fatores que me levam à escolha, né? E aí eu acabo fazendo uma escolha que não me favorece em nada. A mesma coisa nós podemos falar dos relacionamentos. Se você está num relacionamento que você considera que não é bom para você, só que quem que está aceitando ficar nesse relacionamento? É tua escolha ficar. Você é livre para partir, né? Para partir para outra, para ir para outro relacionamento. Mas muitas vezes por conveniência, por apego, a gente não quer se libertar da situação que a gente mesmo cria. Quem que entrou nesse relacionamento? Quem que decidiu estar nesse relacionamento? Quem que decide todos os dias continuar neste relacionamento, né? Então, quando a gente traz essa questão da autorresponsabilidade, sou eu que estou produzindo esses resultados na minha vida, consequência de escolhas que eu estou fazendo. E aí que a coisa começa a ficar interessante. E a gente deve olhar assim para essa autorresponsabilidade não como culpa. A gente não pode ficar se cobrando, falar, olha aí, eu fiz tudo isso errado a minha vida inteira, a culpa é minha, eu sou uma burra, eu não sei fazer nada. Você não pode fazer isso. Você deve aceitar, que aí entra um pouco da aceitação também, você deve aceitar que as coisas que você viveu te trouxeram até aqui. Se você está aqui, está com esse entendimento de mudar a sua visão sobre a sua própria vida, né, sobre as suas próprias escolhas, você já está despertando para um algo mais. Então, tudo isso que você viveu fez você chegar até aqui hoje. Então, não deve ser encarado como um castigo, faz parte da tua experiência nessa vida, fez você chegar até aqui. Só que a boa notícia é que você pode mudar a partir daqui.
trazendo essa mesma autorresponsabilidade, você pode dizer: eu aceito o que aconteceu, eu realmente fiz escolhas que não foram muito favoráveis para mim, mas quem não faz, não é? O que eu quero para mim? O que eu estou plantando hoje? Eu vou colher amanhã, né? Então, eu estou olhando para as escolhas que eu estou fazendo diariamente. Eu não vou mais fazer escolhas automáticas. Eu não vou mais fazer escolhas que não tem a ver com o que eu sinto, com o que eu desejo, com o que eu tenho dentro de mim, sabe? Do que eu acho que vai ser melhor para mim, né? Eu não vou escolher mais as coisas de acordo com as situações ou com as sugestões de outras pessoas. Eu vou analisar, vou perceber se aquilo lá é bom para mim, realmente, se vai me fazer bem, e aí sim eu vou colocar em prática. É lógico, né, que tudo tem um período, né, de aprendizado, de colocação, de prática, porque a gente precisa praticar. Não adianta nada a gente ficar só pensando, né? Não, vou mudar minha vida. Como é que você vai mudar a tua vida? Né? As coisas têm que começar a mudar dentro de você, né? Através dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas escolhas. Né? E assim você vai mudando um pouquinho por dia. Não queira uma grande mudança, um salto, né, muito grande. Você vai conseguir, porque você vai escalando. Pode parecer que é difícil, falar assim: eu nunca vou conseguir sair desse emprego, eu nunca vou conseguir nada melhor, eu nunca vou conseguir me livrar desse relacionamento. Mas não pensa assim, sabe? Coloca um pensamento de que você é que está no controle da sua vida. As pessoas, elas podem estar te manipulando de alguma maneira, mas cabe a você criar uma nova visão de uma vida ideal para você, onde você vai realmente estar feliz com aquilo que você está fazendo. Então, é um aprendizado diário, é só você continuar investindo em você, investindo em seu conhecimento, né, na sabedoria que vai fazer possível de praticar essa mudança. E só quando a gente traz essa autorresponsabilidade para a nossa vida é que a gente consegue perceber aonde que a gente está errando. Porque às vezes a gente, por tomar decisões e fazer escolhas de forma inconsciente, né, automática, a gente acaba escolhendo coisas que não nos favorecem em nada e que tem por base muitas coisas que às vezes não é aquilo que está no nosso coração, né? Não é aquilo que a gente quer de verdade, mas sim nas coisas externas ou até às vezes na manipulação de outras pessoas também, né? A gente sabe quanto que é difícil a gente sair de um relacionamento que não está sendo favorável em nada pra gente, né? Cria-se uma energia muito desfavorável e a gente fica preso, né, nisso. Muitas vezes a gente não consegue enxergar com clareza e a gente não consegue sair, né, dessa situação. Mas enquanto a gente ficar culpando o outro pelos nossos fracassos, né, culpando o outro pela nossa infelicidade, culpando o outro, né, pelas coisas que a gente está vivendo, a gente não sai do lugar, a gente continua vivendo a mesma situação, porque a gente está colocando a responsabilidade em outra pessoa da mudança da nossa vida, né? E a nossa vida não vai mudar se ela não começar por nós, se ela não começar de dentro para fora. E é isso que muitas vezes a gente não entende, né? Então a gente fica esperando sempre que as coisas externas consigam mudar a nossa situação. E aí o tempo vai passando e a gente continua na mesma. Então a gente deve começar a pensar em dar um passo, né, na direção da autorresponsabilidade. Que isso vai trazer para a gente um outro entendimento, um outro esclarecimento, vai trazer novas oportunidades. E a partir do momento que a gente está olhando para a nossa vida dessa maneira, a gente abre um leque de possibilidades. Em vez de repetir padrões que você faz automaticamente todos os dias, você vai começar a se questionar. E se eu mudar, ao invés de fazer como eu sempre faço todos os dias, e se eu fizer dessa maneira aqui diferente hoje? O que vai acontecer? E observa desse exercício o que você vai sentir, né? Qual que vai ser o resultado disso para você? Você tem que ir experimentando todos os dias essas ferramentas, né? Saindo assim dessa situação, desse círculo vicioso aí de energias e né? A maior energia, ela tá no teu pensamento. Pensamento também é energia, lembra disso? Então,
O seu pensamento é a energia que pode mover toda essa situação. Mas não adianta você usar essa energia para querer ficar culpando outras pessoas e situações. Você pode usar essa energia com a autorresponsabilidade, dizendo, não, eu sou responsável pela minha vida, então agora eu vou fazer coisas que vão favorecer a minha vida para que ela mude, para que ela seja muito melhor, para que ela seja mais rica e me beneficie muito mais do que hoje, por exemplo, né? É um crescimento, a gente está crescendo, né? Nessa nosso aprendizado, no nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Já ouviu isso? Né? E é verdade, porque se você sabe que você é responsável pela sua vida, não faz sentido você não pensar melhor nas escolhas que você está fazendo aí, né? E assim você vai automaticamente mudando esse padrão vibratório que está aí na tua vida. E isso vai te trazer muitos benefícios, porque vai te colocar na direção certa, né? Na direção que você deve ir alinhado com o teu coração, né? Alinhado com o teu verdadeiro ser. Pensa bem, quem nunca culpou os outros por alguma coisa que aconteceu? Culpa do fulano, culpa do ciclano, culpa do trabalho, culpa do marido, da mulher, do filho, e disso e daquilo. Há certas coisas que são de leis naturais, a gente não pode mudar. Mas as coisas que a gente tem controle, que a gente pode mudar, por que não? Né? A gente não pode ficar só esperando cair do céu tudo, a gente tem que agir, participar. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente, de fazer escolhas diferentes. Mas por que a gente continua todos os dias vivendo a mesma situação, fazendo as mesmas escolhas e vivendo preso na mesma situação? De quem que é a responsabilidade então disso? Se não é nossa própria responsabilidade sobre as escolhas que fazemos dia a dia. Mas, na maioria das vezes, é mais confortável ficar como está, não é? E de quem que é a responsabilidade disso? É nossa. Não adianta a gente querer fugir. Enquanto a gente não entende que a responsabilidade das nossas próprias escolhas está nas nossas mãos, a gente fica escravo de tudo, de todas as situações. O medo, ele participa das nossas decisões. Às vezes, por medo de fazer uma coisa, de não dar certo, ou qualquer medo, a gente, né, fica no cômodo, naquilo que a gente está acostumado. Então, a gente não sabe como seria se a gente tivesse uma escolha diferente. A gente prefere, a gente opta não escolher diferente, porque a gente tem medo. E a gente acha que se a gente ficar onde está, vai ser mais fácil, mais confortável, familiar. Então, a gente já conhece essa situação, eu vou ficar aqui, porque aqui eu dou conta. É mais ou menos por aí que a gente vai, sabe? Se a gente ponderar direitinho, às vezes esse medo é só um medo sem fundamento. Ele vai tirar da gente a oportunidade de ter uma nova experiência, porque a gente não vai se lançar para uma nova experiência por causa do medo excessivo que a gente tem de não dar certo. Você tem vontade de fazer aquilo, então você tem que deixar um pouco esse medo de lado e seguir e fazer aquilo que você tem em mente. Porque se você não der um passo, se você não for em direção àquilo que você deseja no seu coração, você vai ser sempre escravizado pelas situações e pelo medo. E aí você não vai mudar a sua situação. O medo, ele ajuda em determinadas situações, porque ele não vai deixar você se meter numa furada, numa enrascada, se jogar no perigo, né? Tem que ser tudo ponderado. Mas ele não pode ser jamais excessivo que te impeça. Ele não pode ser impeditivo de você fazer as coisas. Ele tem que sim, você olhar com cautela, onde eu vou pisar, o que eu vou fazer, não vou me jogar, né, assim, de cara, mas ponderando e vendo que é uma situação que é boa para você, e ele não pode te impedir de você criar uma nova experiência na tua vida. Busque criar novas experiências. Né? Tenha cuidadinho, esse cuidado aí com medo e tome as rédeas da sua própria vida através da autorresponsabilidade. Se pergunta sempre o que eu desejo, o que eu quero para mim, como fazer uma melhor escolha, qual dessas
oportunidades vão me levar mais longe ao crescimento, à expansão? Por que caminho eu devo seguir? Se perguntando, você sai do automático. Você vai começar a perceber que tem muitos parâmetros aí da tua vida, muitas coisas que você não está dando atenção, você não está olhando para eles, você está simplesmente agindo automaticamente. Então, essa autorresponsabilidade, que você vai ver que se você aplicar na tua vida, muita coisa vai mudar. Vai investindo nas novas escolhas até que você chegue no momento ideal. Não é assim, eu vou sair chutando tudo também, vou largar meu emprego, largar meu marido, largar minha esposa e vou sair para uma nova vida aí, que é isso que eu quero. Não é assim que se faz as coisas também. Faça com amor por você, mas com respeito aos outros, né? Se é uma situação que não tá boa para você, vai amadurecendo essa ideia, para você sair da melhor forma possível. Se você está num emprego que você não gosta da mesma coisa, vai procurando um outro, tenha coragem de procurar outras coisas, algo que será melhor para você. Não tenha medo de fazer uma transição de carreira. Então, você procura sempre levar em consideração que a mudança pode demorar um pouquinho. Mas a partir do momento que você tem essa autorresponsabilidade ligada aí dentro, né, de você que mudou essa chavinha, você só pode ir para um caminho melhor, porque você vai sempre fazer melhores escolhas, né? E aí você vai tendo oportunidades, né? Se você fica com medo de abraçar as oportunidades, também eu já tenho vídeos aqui no canal que fala sobre lei da atração e oportunidade, você pode dar uma olhadinha lá. Tendo mais autorresponsabilidade, sem culpa, sem julgamento. Não tenha culpa, já fiz, tá feito, eu me perdoo, se for o caso, né? Eu fiz o que tinha que fazer, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer de uma outra maneira, agora eu vou fazer de uma maneira que agrade mais ao meu coração, né? Que tenha a ver mais com o meu ser, né? E aqui, você se autoconhecendo todo dia, você vai saber, né, para onde você deve direcionar a sua energia e como você vai fazer isso. E aí você pode contar com a minha ajuda. Tem vários vídeos aqui no canal Prosperidade Ativa que ajudam você justamente nesse processo de autoconhecimento e de expansão da consciência. E se inscreva, chame alguém para conhecer o canal também e venha fazer parte da nossa família de luz que está rumo ao autodesenvolvimento, à espiritualidade e à expansão da consciência. E eu te vejo no próximo vídeo que eu espero você escolha assistir. Beijinhos de luz e até a próxima!